uma infelicidade que o Borrachinha teve por conta dessa infecção no cotovelo, teve que sair da luta, a situação para ele começa a se complicar com esse cancelamento. Cara, sendo sincero, para mim não só começa como ela já se complicou antes. E aqui só piorou a situação. Eu sei que foi algo muito grave, que vai fora do controle do Paulo Borrachinha, mas, Léo, você pode ver a reação do pessoal. Por quê? Todo mundo queria ver essa luta, Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev. Paulo Borrachinha queria o Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev queria o Paulo Borrachinha. Não caiam nessa de que um lutador não queria outro. Vamos falar a verdade. Agora, Léo, se o pessoal já estava com o pé atrás com o Borrachinha, isso não é segredo, aqui eu acho que piorou a situação. E piorou não só para os fãs, mas o próprio UFC vai ficar ainda com mais receio de você escalar o Paulo Borrachinha para um evento. Sim, o Paulo Borrachinha é lutador, ele precisa lutar. Ele quer lutar. Mas, Léo, às vezes, cara, assim, você tem que também ficar meio que receoso. Eu acho que o UFC não só fica receoso, como está começando a perder a paciência. Por quê? Já estava perdendo a paciência naquela disputa contratual, que foi longa, inclusive. E aí, depois do acerto, era essa luta que seria para coroar o novo vínculo. Parecia que estava dando tudo certo, né? Mas não. Veio essa lesão, a forma como ela aconteceu, o tempo. Então, assim, se o Paulo Borrachinha hoje, Léo, já não é top 5, ele está fora do top 5, sem lutar desde então, com um monte de lutas que foram anunciadas, não aconteceram, aí teve problema de saúde porque teve uma gripe, aí teve um problema de contrato que o UFC diz que ele assinou, mas o Paulo Borrachinha diz que não assinou. Tá muito disse-me-disse. E lutar mesmo, que é bom, não tem luta. Enquanto isso, a categoria está andando. Já tivemos diversas disputas de cinturão, vários contenders se enfrentando e o Paulo Borrachinha não. Quem que o Paulo Borrachinha enfrentou nesse inteirinho? Luke Rockhold. Então, assim, cara, eu acho que fica muito para trás. Mesmo ele sendo popular, um lutador empolgante, teve isso tudo com o Paulo Borrachinha, esse problema todo, as cirurgias. Mas, Léo, nesse momento, eu acho que também seria ideal o lutador ficar quieto. Você vê que o Paulo Borrachinha saiu da luta, obviamente, mas ele segue nas redes sociais, falando que queria lutar, não vai mais, não adianta mais. Então, acho que hoje o Paulo Borrachinha devia fazer, com todo respeito, o que o Charles do Bronx está fazendo. Ó, entendeu? Porque fica muito ruim o lutador ficar sendo muito ativo nas redes sociais e, repito, não lutando com frequência no octógono. E o pessoal já estava reclamando dele por isso. E ele queria fazer essa luta contra o Chimaev de qualquer forma, tanto que ele pediu para enfrentar o checheno em dezembro para ele poder se recuperar. Enfim, ele passou por essas cirurgias até ele se recuperar e voltar a treinar. Talvez ele até conseguisse pegar essa luta. O problema é que o Dana White, em entrevista lá para o Yahoo, para o Kevin Iole, ele falou que o vencedor de Chimaev e Kamaru Usman vai disputar o cinturão. Então, assim, essa quantidade de lutas que ele fez nesses anos aqui é muito pouco se comparando com quem está lá na frente, quem está na elite dessa divisão. Então, isso acaba o colocando para trás aqui. Ele vai conseguir lutas boas? Para mim, vai continuar tendo ainda bons adversários para ele poder ser casado. A questão é, disputa de cinturão vai ser uma realidade? Não sei mais. Essa era uma ocasião muito clara de disputa de cinturão dele contra o Chimaev. Sim. Mas aí acabou acontecendo o quê? Uma situação que não foge o controle do lutador. Foge o controle do lutador porque ele teve que passar por uma terceira cirurgia em Abu Dhabi. Ficou lá para poder recuperar essa infecção no cotovelo. Então, assim, não foi uma coisa que ele quis fazer de propósito ou ele fugiu da luta. Muito pelo contrário, está tudo bem documentado, inclusive, né, nas redes sociais dele, no canal do YouTube dele. Então, assim, não dá para falar que ele correu da luta. Muito pelo contrário. Ele queria demais fazer esse combate. Mas a situação hoje da divisão do peso médio, mesmo parecendo meio estranha, tendo chance de vir como campeão, o Chimaev que vai estrear agora, vai disputar o cinturão numa próxima rodada contra o Strickland. Isso que tem ainda bons nomes ainda na divisão do peso médio, mas está tomando um rumo aqui meio estranho, aparentemente. O Borrachinha poderia ter se colocado na situação e agora, com essa infelicidade que ele teve, vai recuar um pouco, porque os outros que estão na frente dele ali estão querendo enfrentar o Strickland também e estão mais ativos. Talvez o UFC não confiar mais e colocá-lo para disputar, vai ficar uma luta de cinturão, vai pesar aqui um pouco também. Eu acho que tem grandes lutas para ele poder fazer, com certeza. Mas
vai ter um peso para ele poder numa próxima rodada. Se ele vence uma próxima rodada e depois vai ficar perto do cinturão, eu acho que vai ficar muito difícil. Essa era a grande oportunidade, mas foi uma situação que fugiu ao controle do próprio Borrachinha. A situação pode ter se agravado porque ele queria muito fazer essa luta e agora vai ter que parar mais, vai ter que ficar mais tempo. O médico falou, você vai ter que ficar pelo menos mais 3 semanas tranquilo, de molho, sem poder treinar, para poder, né, o negócio ficar sarar e você poder conseguir lutar, quem sabe ainda em 2023. O ano praticamente passou sem termos luta do Borrachinha, né? Ele tem feito uma média de uma luta por ano e esse ano ele não conseguiu lutar até aqui.